Fala galerinha, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas. Hoje a gente está aqui para iniciar um quadro que é o Leituras Obrigatórias, leituras que particularmente eu acredito serem importantes para a formação de profissionais de educação física e esportes. E o artigo que a gente vai começar essa brincadeira aí é o artigo do professor David Frost, em colaboração com o professor John Cronin e com o professor Robert Newton. É um artigo que basicamente vai discutir conceitos de resistência aplicada ao treinamento, voltado principalmente para a performance de atletas de alto rendimento. Para iniciar nossa conversa, vamos entender em que contexto que a resistência é aplicada dentro do treinamento, em especial no treinamento de força. A resistência no treinamento de força, prioritariamente, ela é classificada em três tipos de resistências diferentes. A resistência constante, onde a massa é constante durante a realização do movimento. A resistência variada, onde a aceleração ela altera a relação da massa durante o exercício, e a resistência acomodada, onde a velocidade é constante independentemente da massa aplicada durante o exercício. Dada essa contextualização muito breve das três resistências, vamos dar mais detalhes sobre cada uma delas estão estruturadas. A resistência constante, ela é pautada no conceito de resistência isoinercial, aquela que vai manter a sua característica estável durante todo o exercício e todo o movimento ao qual é efetuado no treinamento. Para isso, a gente tem três situações práticas muito usuais para se aplicar essa resistência. O uso de ações exclusivamente concêntricas, o uso de ações balísticas, onde basicamente a aceleração ela sobrepõe a influência da massa, e o uso de movimentos envolvendo o ciclo encurtamento e alongamento, como é o caso de exercícios de pliometria. Tudo bem? A resistência variada, ela vai ser pautada no conceito de aceleração compensatória, onde a aceleração altera o nível de influência da massa sobre a força produzida pelo próprio exercício. Um exemplo clássico, o uso de bandas elásticas, de teraband e recursos do gênero, onde, à medida que a variação da trajetória do movimento é apresentada, o efeito da massa sobre essa aceleração sofre mudanças importantes. Tudo bem? Onde a aceleração vai tentar sempre compensar qualquer déficit de força produzido sobre a massa que o exercício em si tem como característica. E, por fim, a última resistência que a gente tem conceituada aqui é a resistência acomodada, que ela está pautada no conceito de movimento isocinético, que seria movimento com velocidade constante, independentemente da massa aplicada, o que pode ser muito bem exemplificado por um dinamômetro isocinético, aquele equipamento onde se coloca o indivíduo para fazer exercício e a velocidade ela é controlada pelo equipamento e não pelo indivíduo. Hoje, nessa conversa, a gente vai priorizar, nessa primeira parte do artigo, a resistência constante, também conhecida, como eu disse há pouco, por uma resistência classificada como isoinercial, aquela que tem a sua carga externa constante em relação ao indivíduo. E aqui a gente tem três GIFs que exemplificam bem essa relação dessa sobrecarga externa constante sobre a característica do indivíduo. Em um lado eu tenho o indivíduo fazendo salto descendo do caixote, que é um exercício clássico de pliometria, onde a sobrecarga basicamente ali é direcionada pela massa corporal do próprio sujeito, ou seja, o peso que ele mesmo tem é a massa que ele tem que vencer durante a realização dos movimentos. No GIF no meio, a gente tem o indivíduo fazendo o exercício de agachamento com salto, né? Popularmente conhecido como jump squat, onde peso basicamente é composto pela própria massa corporal do indivíduo, adicionalmente com o peso da barra e das anilhas ali fixadas a ela, onde o indivíduo tem que gerar a maior velocidade possível em uma ação concêntrica, vencendo a massa constante composta pelo seu próprio peso corporal e a barra com a adição das anilhas, representando uma sobrecarga. E no último exemplo que a gente tem na nossa extremidade, ali à nossa esquerda, a gente tem um atleta fazendo o exercício de meio agachamento, onde ele tem que vencer também a sua massa corporal adicionada à barra e às anilhas, onde essa massa ela é constante durante toda a trajetória do movimento que ele tem que executar ali como tarefa motor. Tudo bem? Então, nos três exemplos, a gente tem
massas que não mudam durante a realização do movimento, e à medida que essas massas não mudam, eu tenho uma tendência a ter uma resistência chamada de isoinercial ou constante durante toda a trajetória que o movimento em si apresenta como característica. Para dar mais detalhes, na prática desses 3 exemplos que a gente está vendo aqui, nós podemos lembrar e recorrer às equações que nos permitem avaliar a relação da força produzida com a característica de cada movimento. Então, nas ações concêntricas, basicamente a gente tem a clássica equação do produto da massa vezes a aceleração, onde a força ela é composta de uma somatória entre a força-peso do indivíduo, que é o peso corporal dele próprio e a força que ele utiliza para vencer isso, a força que o indivíduo aplica sobre o próprio segmento muscular dele, a qual o segmento muscular produz para poder se deslocar na amplitude que o movimento em si sugere, e a força externa, que seria a força da barra e das anilhas. Então, essas 3 forças somadas a gente vai chamar de força resultante, e essa força resultante ela implica no que vai representar a massa total aplicada dentro do exercício. A aceleração, por sua vez, ela é composta da velocidade de início do movimento, menos a velocidade de término desse movimento, a diferença de uma para outra, dividida pelo tempo ou pela duração desse movimento na fase inicial e a duração desse movimento na fase final. O produto das velocidades e das durações é o que vai caracterizar a aceleração, e aí no fim a gente tem a força resultante como sendo a massa vezes a aceleração que o sujeito produz. Com relação às ações balísticas, o que nós temos aqui, basicamente, é o mesmo produto de aceleração discutido no quadro anterior, porém, a diferença é que em ações balísticas, a aceleração ela gera um impacto grande sobre a força resultante, onde essa força resultante ela vai ser produto da variação de tempo entre início e fim do movimento e da variação da massa durante a fase final do movimento e a velocidade final que esse movimento produz, menos a massa como produto da velocidade inicial que esse indivíduo produz no início da trajetória do movimento. Então, a variação da massa dentro da velocidade produzida durante a ação toda é o que vai caracterizar o componente de resistência para uma ação balística. Por outro lado, no ciclo encurtamento-alongamento, a gente tem dependências tanto da força resultante quanto da aceleração produzida na fase inicial e na fase final do movimento. Contudo, no ciclo encurtamento-alongamento, a força resultante parece hierarquicamente ser mais importante, uma vez que ela se modifica quando a gente tem ações concêntricas e ações excêntricas, uma gerando influência sobre como a outra se manifesta, o que basicamente é exemplificado no quanto a ação excêntrica, ao gerar um maior acúmulo de energia potencial, vai consequentemente traduzir em uma alteração também da energia cinética mobilizada durante o próprio movimento. E o grande ponto entre esses conceitos representados por essas equações aqui é que as 3 variações de manifestação da resistência constante, elas vão impactar naquilo que a gente vai chamar de potência produzida. A potência produzida pelo indivíduo, ela basicamente é o produto da força que ele vai conseguir gerar para uma ação excêntrica, para uma ação balística ou durante o ciclo encurtamento-alongamento, vezes a velocidade que ele produz adicionada à aceleração gravitacional também produzida pelo próprio indivíduo. Até fazendo um adendo, eu falei velocidade, mas na verdade a velocidade ela é composta pela aceleração que o sujeito produz, adicionada à aceleração que o próprio ambiente gravitacional impõe sobre o indivíduo. Então aí a gente tem um ponto importante, onde, dependendo do tipo de ação que você usa para fazer o treinamento com a ideia de resistência constante, você altera, em especial, a velocidade em função do nível de aceleração que o sujeito vai produzir para cada ação e o quanto a gravidade vai adicionar efeito sobre essa aceleração que o sujeito próprio produz. Isso vai ser claramente observável na curva força-velocidade, onde dentro da curva força-velocidade nós temos aqui 2 exemplos pontuais de treinamento. Um exemplo de treinamento composto basicamente como prioridade
treinar a força máxima, e um outro exemplo de treinamento onde a gente tem como característica priorizar a velocidade pico que o sujeito consegue atingir. Se nós olharmos claramente, nos dois modelos de treinamento, nós conseguimos alterar tanto a curva ligada ao aumento da força, quanto a curva ligada ao aumento da velocidade. O que as duas curvas vão apresentar como diferença é que a curva associada à força máxima tem uma tendência a puxar os aumentos da força e da velocidade mais próximo dos níveis altos do eixo de força, representado pelo eixo X aqui no gráfico, enquanto o treinamento mais associado à velocidade pico, que seria o treinamento com ações balísticas ou ciclo encurtamento e alongamento, eu tenho um aumento da força e também da velocidade mais atreladas ao eixo Y, que é o eixo da velocidade. Ou seja, o que vai diferenciar o como você vai usar as resistências é o que você vai trazer de impacto mais específico para a resposta, onde o trabalho de força máxima tem aumento da força e da velocidade mais aproximado do que seria a força máxima, enquanto o trabalho de velocidade pico tem um aumento da força e da velocidade mais próximo daquilo que a gente chama de velocidade pico. E a gente consegue entender um pouco melhor isso quando a gente observa essa tabela no próprio trabalho, em que é demonstrada a variação de velocidade e a variação de potência em diferentes intensidades para ações concêntricas ou ações balísticas, tudo bem? Se nós observarmos claramente aqui, o que vai apresentar maiores alterações com relação à variação de intensidade usada no exercício é basicamente o nível de velocidade que o sujeito produz. À medida que as velocidades elas sofrem variações, parecem que com menores intensidades o sujeito consegue produzir maiores velocidades, enquanto com maiores intensidades o sujeito tem uma tendência a produzir menores velocidades. E aí qual vai ser o impacto direto disso? O impacto direto disso é que vai ocorrer uma maior variabilidade na velocidade produzida, embora a potência que o sujeito consegue atingir, independentemente da intensidade aplicada, tem uma tendência a ser bastante próxima, ou seja, os valores parecem não ser tão distantes entre si quando a gente pensa em potência produzida para intensidades altas, como 80%, e para intensidades baixas, como 30% e 40%. Há uma diferença ali de 20 a 30 watts de potência produzido, mas não é nada que impacte de forma tão gritante o nível de performance ou o nível de efetividade que cada uma das situações envolvendo cada intensidade vai sugerir para esse indivíduo. Na verdade, o que a gente pode chegar à conclusão aqui é que, independentemente da intensidade aplicada, é possível aumentar a potência do sujeito, porém, essa potência alterada parece estar atrelada a uma variação da velocidade que o sujeito vai produzir para cada intensidade. E isso, obviamente, vai ao encontro de outros dados, como, por exemplo, o tempo de duração de cada ação executada de forma concêntrica, aí sim tendo um impacto maior da variação das diferentes intensidades. Porque à medida que a gente altera o tempo e o deslocamento que o sujeito produz no movimento, a gente altera a taxa com a qual essa força vai ser produzida à medida que eu tenho mudança das distâncias entre o momento inicial e o momento final das características que o exercício em si apresenta. Se vocês olharem claramente a relação força-pico e potência produzida, assim como a relação força-pico e o deslocamento total durante a ação concêntrica, para cada intensidade ao qual isso foi avaliado em diversos estudos, eu tenho uma gama de variações importantes para considerar aqui. À medida que eu tenho mudanças de deslocamento, eu tenho variações da força e, claro, se eu tenho variações da força em função do deslocamento, eu também vou ter grandes variações de aceleração produzida em cada intensidade, já que eu estou mudando a relação força e deslocamento do tempo, certo? Então, toda vez que eu tenho mudanças de intensidade do exercício, eu automaticamente tenho uma mudança de efeito da massa sobre a aceleração, e essa alteração da massa sobre a aceleração, como muda o tempo de deslocamento da tarefa, muda também aquilo que a gente vai chamar de taxa de trabalho, que basicamente é o produto da força vezes a distância dividido pelo tempo
que o movimento apresenta como característica. E trabalho, no cenário do treinamento de força, envolve basicamente o que é mais importante para a potência, que é o quanto de força no tempo, na distância, eu produzo sobre o tempo de duração de cada ação. E aqui a gente tem na foto um exemplo do levantamento terra, onde, dependendo da distância desse deslocamento e da força externa que a massa em si apresenta sobre o sujeito, eu vou ter uma variação do quanto eu vou ter de taxa de trabalho para poder deslocar essa massa aqui, esse peso, dentro da dada distância que o sujeito vai apresentar como característica. Então, quando eu tenho mudanças de intensidade nessa massa, eu obviamente altero a relação força-distância, e ao mudar a relação força-distância, eu altero o efeito dessa relação sobre o tempo de realização da tarefa. Então, quando a gente vai escolher diferentes intensidades para fazer um trabalho de ações concêntricas ou de ações balísticas, eu vou apresentar um impacto direto na relação trabalho, e essa relação trabalho impacta diretamente a potência que o sujeito vai produzir para cada movimento. Tudo bem? Mudou distância, mudou intensidade, muda o que a gente vai chamar de taxa de trabalho. Por isso, quando a gente vai pensar em escolha de intensidade, cada exercício, como tem diferentes variações de distância, vão apresentar relações diferentes dessas intensidades com a produção da potência que o sujeito tem que desenvolver. E aí, de forma um pouco mais clara, se nós observarmos com muita clareza o quanto essa variação de intensidade é impactante, aqui a gente tem dois aspectos fundamentais para isso ficar mais claro. Todo movimento ele tem duas fases que são críticas na sua realização. Uma delas é a fase de aceleração, a outra é a fase de desaceleração. Entre esses dois pontos, tem um fenômeno chamado de região de sticking, ou, no inglês, sticking point. O que seria esse sticking point? Seria o ponto, gente, em que a relação entre força aplicada e carga levantada apresenta mudanças, tá? O sticking point tem uma característica de mudar a relação entre a força aplicada e a força que a carga exerce sobre o indivíduo. Da mesma forma, a desaceleração também tem uma relação de impacto sobre como o sujeito estabelece uma produção de força sobre o quanto aquela carga da massa externa impacta o desenvolvimento do movimento que ele tem que produzir. Num exemplo claro aqui, a gente consegue ver que para 100% de um RM, a duração da zona de força máxima parece ser muito maior do que para uma intensidade de aproximadamente 81% de um RM. E da mesma forma, parece que a região de sticking sofre uma grande variação e uma duração mais substancial para situações do indivíduo que treina com uma carga de 80% de um RM, comparado ao indivíduo que treina com uma carga de 100% de um RM. Qual que é a relação entre a intensidade e a região de sticking e a zona de força máxima, gente? Vamos entender melhor o que é cada um. A região de sticking, basicamente o que a gente tem é uma força aplicada menor do que a carga utilizada. Se nós olharmos bem, o impacto da força aplicada num trabalho de 1 RM, ou de 100% da carga máxima, envolve um decréscimo da força menor durante o sticking. Por mais que a força aplicada seja menor do que a carga utilizada, o sujeito tem que gerar força a um ponto em que essa queda não seja tão representativa, para ele conseguir, no segundo momento, vencer a desaceleração e conseguir suportar a máxima intensidade, mantendo, assim, a máxima força que ele é capaz de produzir por mais tempo. Tudo bem? Enquanto, num trabalho de 81% de um RM, eu gasto muito mais força fazendo a desaceleração do que fazendo a aceleração, e esse maior gasto de força fazendo a desaceleração é porque durante o próprio ponto de sticking, a força aplicada ela progressivamente cai, atingindo o seu pico na desaceleração, onde, para suportar essa desaceleração e continuar o ciclo de movimento posteriormente, a força aplicada ela vai passar a ser maior do que a carga utilizada. Por isso que num trabalho de 1% de um RM,
a de 100% de um RM, perdão, a zona de força máxima tem um tempo de maior duração, enquanto para cargas que são relativamente mais baixas, como 81%, a força aplicada ela é maior do que a carga para desacelerar o movimento e não para acelerar o movimento. Então, eu tenho uma relação de força diferente em função do tipo de intensidade que se aplica durante o treinamento. Por isso que com cargas mais baixas eu consigo gerar maiores acelerações, mas também eu tenho uma grande quantidade de força que é desenvolvida para controlar a desaceleração em relação ao que o sticking apresenta previamente. Tudo bem? Então, essa relação entre momento em que a força aplicada é maior ou momento em que a força aplicada é menor, ela é impactante para saber como as intensidades do treinamento podem ser eficientes para induzir adaptações durante a realização dos exercícios, principalmente em relação ao uso de ações concêntricas e ao uso de ações balísticas, tá? E aí, para completar as nossas informações aqui, gente, o que vai diferenciar ações concêntricas e balísticas do ciclo encurtamento-alongamento? Se vocês olhar claramente aqui na imagem, parece ter uma série de legendas com equações aqui, mas na verdade são coisas relativamente simples. Nós temos uma força resultante da aceleração que é parecida entre ambos. Então, o nível de aceleração parece não ser diferente entre ações concêntricas e o ciclo encurtamento-alongamento. Porém, a força total, que é a somatória da aceleração e da massa, e a força-peso da própria massa, parece apresentar mudanças importantes. Enquanto nas ações concêntricas ou balísticas a gente tem apenas um componente de massa sendo deslocado de forma positiva, durante somente a aceleração positiva do movimento, no ciclo encurtamento-alongamento a gente tem o que a gente chama de momento de mudança, né? Por que a gente tem esse momento de mudança? Porque no ciclo encurtamento-alongamento a gente tem dois componentes de massas envolvidas, tá? Esses dois componentes de massas envolvidos são a massa deslocada na ação concêntrica, precedido pela massa total ou pela força total da aceleração entre a excêntrica, que é onde eu tenho uma transição do ponto zero, que seria o ponto de início do movimento, e a fase descendente da contração da ação excêntrica, adicionando massa sobre o segundo momento do movimento em que o sujeito vai mudar da excêntrica para iniciar a concêntrica. E essa variação da massa ela vai implicar em uma maior variação da velocidade que ele vai transmitir, e além dessa maior variação de velocidade que ele vai transmitir, também uma maior variação de força deslocada ao longo do tempo, o que vai resultar no ciclo encurtamento em uma maior taxa de trabalho, porque eu tenho maiores distâncias percorridas entre a ação excêntrica e a ação concêntrica, uma adicionada à outra, tá? E isso vai ser claramente notório em dados que são apresentados no próprio trabalho, onde a relação força-velocidade da ação concêntrica e da ação excêntrica, elas não apresentam grandes mudanças, porém, quando nós observarmos a aceleração e o tempo para se atingir a potência pico, no ciclo encurtamento-alongamento, como eu tenho dois componentes de massas adicionados, eu vou apresentar uma maior potência pico atingida em função de uma maior variação de tempo e de deslocamento que o movimento em si tem como característica. O que eu quero dizer é que o ciclo encurtamento-alongamento, por mais que eu tenha duas fases da contração muscular acontecendo dentro do exercício, o que ocorre na excêntrica consegue transmitir mais aceleração para a fase concêntrica. E essa maior transmissão de aceleração vai fazer com que o sujeito, no ciclo encurtamento-alongamento, consiga produzir potências em um tempo de aproximadamente 8% mais rápido do que a situação de se trabalhar apenas ações concêntricas. Ou seja, no ciclo encurtamento-alongamento, o sujeito tem uma produção mais rápida da potência pico, o que o permite gerar uma taxa de trabalho mais elevada se comparado
a ações concêntricas exclusivamente. Você precisa que o sujeito produza potência com mais velocidade. O ciclo encurtamento-alongamento parece ser uma estratégia mais interessante para se utilizar no treinamento em função dessa maior variação da velocidade para se atingir essa potência pico. Já quem não tem a dependência de atingir a potência no menor espaço de tempo possível pode trabalhar tranquilamente com ações concêntricas de forma mais isolada. Tudo bem? E aí, a resultante dessas diferenças entre ação concêntrica e ação excêntrica, elas vão, na verdade, explicar que para trabalhar essas questões das ações excêntricas durante exercício, é importante entender o quanto elas impactam na velocidade que é transmitida diretamente para a ação concêntrica, ou seja, o quanto aquilo que eu acelero durante o acúmulo de energia potencial gera uma resposta mais substancial daquilo que eu vou mobilizar de energia cinética. Tudo bem? Essa é a primeira parte desse artigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu aí, compartilhe com os colegas. Quem gostou, compartilhe com os amigos e também comente aquilo que você acredita ser importante acerca da manipulação das resistências no próprio treinamento de força. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.